eu quero falar um pouquinho sobre reconstrução com você. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 17. Gênesis é facinho, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Versículo 7. Quando você achar, comece a dar um glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, glorifica a Deus aí. Você é pentecostal, irmão. Você é do manto, tem que glorificar a Deus, adorar o Senhor. Então vamos ler? 6:17. Diz assim: Eis que vou trazer sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e os seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Amém? Vamos ler só até aqui, porque essa história, eu acredito que você conheça. Deus está falando com Noé. Quem aqui conhece a história de Noé, diga amém. Quem não conhece a história do Noé, levanta a mão. Só seu filho não conhece. Depois você vai explicar para ele, viu? Ah, tá certinho. Tô brincando. A história de Noé é uma história conhecida por cristãos, não cristãos. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Mas eu quero aprender algumas coisas com com Deus hoje nesse texto. Irmãos, Noé vivia num tempo aonde o pecado, a corrupção, as coisas estavam todas erradas. E Deus, ele começa a olhar para a terra e não viu ninguém justo. Deus começa a olhar para a terra e começa a ver que não havia nenhum justo na terra. As coisas estavam todas erradas. Havia muitas coisas que estavam acontecendo que não agradavam ao Senhor. E Deus então vê um homem justo, um homem segundo o coração dele, que se chamava Noé. E Deus olha para Noé e dá uma ordem, conversa com Noé, chama Noé e dá uma ordem para Noé. Diga comigo assim: existe tempo para todas as coisas. Diga mais forte: existe tempo para todas as coisas. Então existe tempo de construir, mas existe tempo de derrubar aquilo que se construiu. Existe tempo de se alegrar, mas existe tempo de chorar. Existe tempo de nascer e tempo de morrer. Existe tempo para começar e existe tempo para terminar. E eu quero declarar já sobre a tua vida, que essa pandemia, essa tribulação começou, mas ela tem prazo para terminar. Ela tem dia para terminar, e Deus sabe o dia que vai terminar. Ela vai acabar. Mas existe tempo para todas as coisas. E Deus, ele olha para a criação e ele fala: Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou destruir a terra. Chegou a hora de eu destruir todas as coisas. E é importante quando nós entendemos o tempo das coisas, que existe tempo sim, que Deus vai destruir coisas que seriam bases para a nossa vida.
Tem momentos que Deus tem que desconstruir coisas da nossa vida, para que Ele possa construir coisas novas. Eu acredito que essa pandemia, ela serviu também para isso. Essa pandemia serviu para nos mostrar algumas coisas. Pessoas que acreditavam no seu dinheiro e falavam, não, porque eu tenho muito dinheiro, o meu dinheiro o meu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa pandemia mostrou para nós que dinheiro não salva ninguém. É verdade ou não é? Você sabe alguém que foi curado porque pagou alguma coisa? Tem? Não. Essa pandemia mostrou que a sua confiança não pode estar no dinheiro, porque o dinheiro não paga a tua saúde, não paga a tua vida. Essa pandemia mostrou que o teu trabalho é importante, mas não mais que a tua família. Sabe? Eu acho que a pandemia ajudou a gente a pensar um pouco nos nossos amigos e na nossa família. O tempo e a qualidade do tempo que passamos com a nossa família. Porque hoje a pessoa pode estar do teu lado, amanhã não mais, e você não tem nem o direito de enterrar essa pessoa. É assim ou não é? Um dia você conversa com ela, no outro dia você não tem mais notícia. A pessoa está no hospital, vai a óbito, e não pode nem velar o corpo, que é o costume do Brasil. E aí você pensa, a vida é curta. Eu tenho que aproveitar hoje com a minha família. Essa pandemia nos ensinou a importância de nos aproximar de Deus. Porque eu digo para você, há uns 3 anos atrás, eu ouvi algumas pessoas dizer, falando, olha, daqui uns 10, 15 anos, a igreja vai ser totalmente online. E hoje nós vemos que a igreja, se ela for online, 100% online, ela morre. Por quê? Porque nós somos parte do corpo, nós não somos o corpo todo. A igreja é o corpo de Cristo, e você é parte do corpo. Isso é o que a Bíblia diz. Pastor, eu sou igreja sozinho? Não, você não é igreja sozinho. Igreja é o corpo de Cristo, e o corpo se faz quando tem os membros. Se eu cortar o seu dedo e jogar num canto, seu dedo é o corpo, sim ou não? Não, é apenas um dedo. E a igreja, então nós vimos a importância de estar na casa do Senhor. Como faz falta estar na casa do Senhor. Como dá saudade de estar aqui adorando ao Senhor, e é totalmente diferente. Vou falar para mim que sou pastor, você fala, pastor, mas você prega todos os dias nas lives, enfim, você prega, irmãos, não é a mesma coisa pregar. Sem vocês aqui. Pastor, o pastor John, e vou confessar aqui uma parte dele, ele sofre quando não tem ninguém aqui. E ele já falou isso. Ele fala assim, pastor, eu não sei como que você consegue pregar com a mesma empolgação de como tivesse as pessoas aqui sem ter ninguém aqui. Ele falou, eu vou fazer louvor, eu não sei o que falar. Para os músicos, para os ministros de louvor aqui da nossa igreja, eles falam, pastor, a gente está adorando a Deus, mas parece que está no ensaio. É assim ou não é? Parece que está no ensaio. Porque sabe o que falta? Falta o povo adorando a Deus. E para quem está em casa, também é diferente. Porque eu sei, talvez você não confesse, mas tem pessoa que ligava a live aqui no celular e assistia a novela do outro lado. Era a novela ali passando e o pastor falando aqui bem baixinho, mas estou olhando o pastor. Aí dava um glória a Deus ali para falar assim, tá vendo, pastor? Eu estou aí, pastor. E depois continuava.
Aí sai para fazer as coisas. Assiste o culto de pijama, irmão. Nem toma um banho para assistir o culto lá. Eu aqui pregando, os irmãos nem para tomar um banho, se preparar. Não, está lá de pijama, fazendo churrasco. E o pastor pregando. E o diabo falando, é isso mesmo. Porque a semente está sendo lançada. Outro dia eu preguei numa das lives sobre a parábola da semeadura. E aí a semente cai, mas vem os passarinhos, leva rapidamente. Não deu tempo nem de criar uma raiz dentro do teu coração. Está dando para entender? Então nesse tempo de pandemia eu acho que Deus começou a mostrar algumas coisas para nós. A importância de estar na casa do Senhor, de buscar a presença de Deus, de adorar o Senhor. De cuidar da família, de abraçar o pai e a mãe, enquanto você tem seu pai e sua mãe, de abraçar os seus amigos, ou de dizer para eles, eu te amo, fazer uma ligação para a pessoa que você ama. Agora, Noé vivia num tempo e Deus falou, olha, eu vou reconstruir tudo, eu vou mudar algumas coisas, e para mim construir, ou reconstruir algo, eu tenho que destruir aquilo que eu já construí. Talvez a sua confiança estava no seu dinheiro, e Deus está dizendo para você hoje, seu dinheiro não te salva. Talvez sua confiança estivesse no teu trabalho, e Deus falou, olha, eu posso fechar a qualquer momento a empresa que você trabalha, a loja que você trabalha. A confiança é na minha saúde, porque eu tenho muita saúde. Deus fala, eu posso levar você no estralar de dedos, num piscar de olhos eu te levo. E aí nós percebemos que a nossa confiança está somente no Senhor. Não há outra pessoa para nós confiarmos. Não dá para confiar nos governadores ou no governo. Não dá para confiar na mídia, você não consegue, você não sabe quem fala a verdade. Os médicos, cada um fala uma coisa, você não sabe em quem confiar. Tá assim ou não tá, irmãos? Mas tem alguém que você pode confiar, que se chama Jesus Cristo. Ele é digno de toda a confiança. E nele você pode confiar. Mas presta atenção, então, Deus pede algo para Noé. Ele chama Noé e fala, Noé, eu vou destruir tudo, mas eu vou fazer uma arca, que vai proteger você e a sua família. Você vai construir uma arca. Irmãos, presta muita atenção. Deus aqui dá uma palavra profética para ele. Porque Deus falou, olha, vai chover, vai vir uma chuva muito forte. Uma chuva torrencial muito, muito grande sobre a terra, e vai inundar a terra. Mas presta atenção, se você ler a palavra de Deus, até então, não se ouve falar de chuva. Os teólogos ou parte da teologia defende que não havia chuva até então. Porque a Bíblia diz que subiu uma névoa, como fosse uma névoa, para nós hoje uma neblina, e essa neblina subia e regava toda a terra. Mas você até então não vai ouvir falar sobre chuva. Não vai ouvir falar sobre nada de chuva. E Deus fala para ele assim, olha, vai chover, vai cair água dos céus e vai inundar a terra. E por isso você vai construir uma arca, um barco muito grande, e você vai ser salvo. Irmãos, Deus manda ele preparar isso. Mas eu quero que você entenda algo, que toda palavra profética, ela fala de um tempo que ainda não existe. Toda palavra profética, elas são desapegadas às circunstâncias que você está vivendo, ou que o mundo está passando. Toda palavra profética, quando vem para a tua vida, ela não, normalmente, ou todas as vezes, não vai condizer com aquilo que você está vivendo no momento. Porque a palavra profética é algo que Deus está revelando a você, que Ele vai fazer no futuro. Deus está falando o que vai fazer lá na frente.
Então toda a palavra profética não é para o momento atual. Toda a revelação profética, a visão profética que Deus dá, é mostrando algo para você antes de todo mundo. Por isso, não fique frustrado quando a pessoa não entende aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque muitas pessoas não vão entender, não vão conseguir ver como você vê. Sabe por quê? Porque eles não estavam lá quando Deus falou com você. Sabe, a cada mensagem Deus tem dado aqui palavras de direcionamento. E se você ouvir, Deus vai te direcionar. As pessoas não vão entender por que você serve na casa de Deus. As pessoas não vão entender porque você ama tanto Deus. Mas eles não vão entender porque eles não ouviram aquilo que você ouviu. Mas se nós observarmos Noé, ele ouve a palavra de Deus, mesmo não fazendo sentido nenhum, ele decidiu obedecer. Diga comigo assim: obedecer. Diga mais forte: obedecer. Ele decidiu obedecer. Noé decidiu obedecer. E pensa agora comigo: construir um barco muito grande, aonde, dizendo que iria chover, Noé passa 50, 70 anos construindo uma arca. E ele não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Deus fala assim: olha, você vai construir uma arca de madeira. E por que Deus falou que ele ia construir a arca de madeira e não de ferro? Porque Deus, ele sempre vai usar aquilo que você tem. Amém? Deus vai usar aquilo que você tem. Se Deus pedisse para ele fazer uma arca de ferro, provavelmente ele não teria nada para fazer de ferro ali. Deus usa aquilo que você tem. E por isso, quando eu entendo isso, isso é maravilhoso. Isso é uma palavra de Deus maravilhosa. Se você entender isso, que Deus vai usar aquilo que você tem, a sua vida, irmão, vai ser transformada. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ficam arrumando desculpa. Eu não faço isso para Deus porque eu não tenho isso. Eu não fiz isso por causa de eu não tenho aquilo. Se eu tivesse isso, eu faria aquilo para Deus. Deus não está preocupado com o que você não tem. Deus vai usar aquilo que você tem hoje. Aquilo que você não tem, não importa para Deus. Mas aquilo que você tem importa. Talvez você fale: pastor, mas é pouco o que eu tenho. E Deus fala assim: é só disso que eu preciso. Quando aquela viúva foi fazer um pão, e ela só tinha um pouco de farinha e azeite, foi fazer um pão para o filho, o profeta fala para ela, olha, faça um pão para mim. Ela falou: mas nós vamos fazer um pão só para mim. Ele falou: faça para mim e para o meu filho, nós vamos comer, vamos morrer. Ele fala: faça para mim primeiro e depois você vai fazer para vocês. Porque a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija nunca vai acabar. E se você ler a história, você vai ver que nunca mais faltou para aquela mulher. Jesus, quando estava com os discípulos e havia uma multidão de pessoas e eles estavam com fome, tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e trouxe para Jesus. E Jesus pegou o pão, partiu e multiplicou. Irmãos, Jesus só precisa daquilo que você tem. Aprenda a entregar para Jesus aquilo que você tem. Não importa se é pouco, não importa o que você considera pouco, para Deus é o agente de milagres. Mas Deus, e eu quero falar isso de todo o coração para você, Deus não precisa nem do pouco que você tem para fazer multiplicar. Deus não precisa nem do pouco que você tem. Você fala: pastor, como? Quando o povo de Israel estava no meio do deserto,
Alguém entregou pão para Deus para compartilhar? Sim ou não? Mas todos os dias caía maná. Deus multiplicou o pão. Do nada. Se você não tem nada para entregar para Deus, amém. Mas se você tem, mesmo que seja pouco, isso é princípio. E quando você entender princípios, você vai viver milagres. Quando você cumprir princípios aqui na terra, a bênção dos céus virá sobre a tua vida. Por isso você às vezes não entende e fala, mas aquela pessoa nem é cristã, e Deus está abençoando muito a vida dela, ela está enriquecendo, ela está prosperando, mas ela cumpre um princípio. A Bíblia fala assim que o generoso prosperará. Se você não sabia disso, a Bíblia diz que o generoso prosperará, e quem dá alívio a outra pessoa, alívio receberá. Tem pessoas que não são cristãos, mas cumprem princípios da palavra de Deus, e por isso Deus abençoa. Você precisa cumprir princípios. Mas Noé então começa a construir. Não devia ser fácil, irmãos, construir, porque ele não tinha, hoje se você vai cortar uma árvore, você tem uma motosserra. Naquela época ele não tinha uma motosserra, talvez um serrotinho, né? Aquele serrote grandão, um de um lado, outro do outro, puxando assim, ó, até cortar a árvore. Mas ele decidiu obedecer. E quem obedece vive milagres. Quem obedece vive o sobrenatural de Deus. Irmãos, Noé decidiu obedecer. Ele falou, eu vou fazer essa arca, mesmo que pareça loucura, mesmo que não faça sentido nesse momento, eu vou construir uma arca. E aí Noé então começa a construir. E eu vejo essa obediência também em Abraão. Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu te dei um filho, mas agora eu quero o teu filho. Você está pronto para me obedecer? Irmãos, Deus não estava querendo o sangue de Isaac. Deus não estava querendo a morte de Isaac. Deus queria ver a obediência. Deus queria ver se Abraão era capaz de obedecer, mesmo quando o coração dele falasse não, quando a carne dele falasse não, mas ele, no coração dele verdadeiramente estava Jesus Cristo, estava Deus operando e falando assim, olha, mesmo que a minha carne diga não, eu sempre vou fazer a vontade de Deus. E ele sobe e leva o filho. E a história você conhece. Deus abençoa, ele não precisou sacrificar. Outra coisa que eu acho maravilhosa em obediência, outro texto que eu lembro, é quando Jesus, junto com Maria, vai a uma festa de casamento. E ele chega na festa de casamento, e de repente na festa acaba o vinho. E o vinho simbolizava a alegria. Para o povo de Israel, o vinho, dentro de um casamento, numa festa de casamento, representava a alegria daquela festa, a alegria do casamento. Mas de repente acabou o vinho. E Jesus estava lá na festa. E quero que você aprenda algo maravilhoso com isso. Jesus, ele não foi naquela festa de penetra. Jesus não entrou, conversou com alguns amigos dele, algumas pessoas, falou, onde vai ter uma festinha aí? Alguém falou, vai ter um casamento de tal pessoa, vamos entrar lá. Jesus não fez isso. Jesus, ele só entra onde é convidado. Jesus só vai aonde ele é convidado. Jesus não entra de penetra. Jesus não vai entrar de penetra na sua vida. Jesus, ele só vai entrar na sua vida quando você convidar. Jesus só vai entrar no teu casamento quando ele for convidado. Jesus só vai entrar na tua empresa quando ele for convidado.
E eu não estou falando de religiosidade na empresa, todo dia de manhã eu tenho que orar para mostrar que Deus está aqui. Não, as suas atitudes mostram que Jesus está lá ou não. É você no seu dia a dia, mostra se Jesus está lá ou não. Mas ele foi convidado para estar lá. E quando acaba a alegria, Maria lembra, fala assim, olha, Jesus está aqui. Chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. Ele falou, eu com isso. A festa não é minha, eu não posso fazer nada. Maria vai para os servos e fala assim, pega, vai lá, conversa com ele, obedece. Tudo que ele falar, vocês fazem. E Jesus manda eles pegarem algumas talhas e encherem de água. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Aqueles homens, irmãos, se você parar para pensar, não faz sentido nenhum. Acabou o vinho, vamos encher talha de água. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Não. Não faz sentido nenhum encher talha de água se você precisa de vinho. Mas aqueles homens obedeceram. E Jesus falou, vocês vão encher. E aí vocês vão levar para o mestre, ele vai experimentar. Irmãos, quando aqueles homens pegam aquelas talhas de água e levam, quando eles vão tirar a água, não era mais água. Mas sabe o que eu acho, e quero que você aprenda isso, que seja uma palavra rema para o teu coração, o que eu acho incrível, que Jesus estava fazendo naquele momento, e quero que você entenda esse milagre, porque Jesus poderia ter feito água com gás. Daí você fala, pastor, mas para que água com gás? Porque Jesus faria água com gás, é idiotice, pastor. E tem pessoas que querem viver assim com Jesus. Você fala assim, pastor, não estou entendendo, vou explicar para você. Tem pessoas, se Jesus pegasse aquela água e transformasse água em gás, água com gás, Jesus só estaria acrescentando algumas coisas naquela água. Ele não mudaria nada naquela água. Seria água, só que agora com gás. Mas seria água da mesma maneira. Ele não mudaria a estrutura dela. Ele não mudaria nada, só acrescentaria. E tem muita gente, muitas pessoas que querem viver assim com Deus. Só que Deus acrescente um pouquinho. Só que Deus seja mais alguma coisa na vida dele. Mas Jesus não queria transformar água em água com gás. Ele transformou água em vinho. Irmãos, ele mudou o sabor, ele mudou o cheiro, ele mudou a cor, ele transformou tudo, ele transformou a viscosidade daquela água, mudou tudo. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer mudar todas as coisas, ele quer te transformar. Ele não quer só acrescentar, ele quer mudar a tua essência. Ele não quer acrescentar gás, ele quer que você se torne vinho. Irmãos, mas a obediência daqueles homens fez eles viverem os milagres, por causa deles obedecerem. A decisão de obedecer, de pegar água e levar, não fazia sentido nenhum. Mas quando o mestre vai tirar lá a água, e ele experimenta, ele fala, mas esse é o melhor vinho que eu já tomei. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. Tudo que Deus faz e a sua vida será uma vida boa, será uma vida transformada em Cristo Jesus. Ele quer transformar a tua vida, e se você crê nisso, aplauda Ele e glorifica ao Senhor, porque Ele vai transformar a tua vida. Você tem que estar pronto para deixar Deus destruir algumas coisas na tua vida, para que Ele possa reconstruir o teu achismo, as tuas confianças. Mas presta atenção, deixa eu correr aqui com a mensagem. Mas Deus, ou melhor, Noé começa a montar a arca, e trabalha. E a Bíblia diz que Noé foi um dos maiores pregadores, ou o maior pregador.
na sua época. Ou talvez eu creio que o único, porque o resto estava tudo corrompido. Mas ele estava pregando. Ele falava: olha, Deus me falou, vai chover. E se vocês entrarem na arca, vocês serão salvos. Mas se vocês não entrarem, todos vão morrer. Deus está dando uma oportunidade para todos recomeçarem uma nova vida. Deus dá oportunidade para que todos possam recomeçar, mas as pessoas zombavam deles. As pessoas falavam: não é, você está louco, isso que você está fazendo não faz sentido nenhum. Não é, o que você está dizendo não faz sentido nenhum. Mas Noé continuou pregando, até que ele constrói a arca. E chega o dia em que Deus manda eles entrarem. Deus entra, os animais entram. E a palavra de Deus diz que Deus, ele sela por fora a arca, a porta da arca. O que eu quero dizer para você: Deus está guardando a tua família, Deus está guardando a tua casa, Deus está te guardando. O próprio Deus selou por fora aquela porta para que não entrasse água na arca. E Deus então, depois que fechou a porta, irmãos, eu acredito que as pessoas ficaram curiosas quando os animais foram chegando. Porque imagina, irmão, você começar a ver um monte de animal chegando para entrar numa arca. Eles ficaram curiosos. Mas a palavra de Deus não é para curiosos, só para curiosos. É para pessoas que querem viver a verdadeira vida com Deus. Tem que entrar na arca. E aí Noé entra, fecha tudo, e de repente começa a chover. E aí as pessoas: Noé, abre para mim, Noé, abre, deixa eu entrar. Ele falou: agora é tarde demais. E assim será com a volta de Jesus. Hoje a porta está aberta para você entrar, mas um dia essa porta vai fechar. Um dia acaba o tempo. Mas a família de Noé entrou. E Noé passa dentro da arca, né? Teve 40 dias e 40 noites que choveu, mais 120 dias, não sei o que, mas ele passou praticamente 1 ano e 10 dias dentro da arca. E eu quero dizer para você algo tremendo. Dentro da arca não faltou nada para Noé e para a sua família. O que eu quero que você entenda: não importa o que esteja acontecendo à tua volta, Deus proverá na tua vida. Se você confia no Senhor, Ele vai te guardar. Foi 1 ano inteiro, mas Deus estava guardando Noé, como Deus está te guardando nesse tempo em que estamos passando. Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família. Deus guardou. E não faltou nada para eles. Não faltou nada para Noé. Deus proveu. Agora, quando passa esse tempo, e aí ele solta a pomba, solta o corvo lá, e você conhece a história. E chega o dia deles descerem, porque há tempo para todas as coisas. E eu creio que essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. E em breve nós vamos voltar à vida normal em nome de Jesus. Mas, amados, chegou o tempo dele descer. E quando ele desce, agora estava tudo destruído. Tudo estava destruído. É só vocês lembrarem um pouquinho do tsunami quando passa. Passa destruindo tudo. Agora imagina a terra toda, o globo terrestre todo, cheio de água, não sobrou nada. Mas quando ele desce, Noé entende algo. Ele fala: agora eu tenho que começar a reconstrução. Eu preciso reconstruir algumas coisas na minha vida. Eu preciso reconstruir. E a primeira coisa que ele faz é um altar ao Senhor. Noé começa a construir um altar ao Senhor.
Noé, a primeira coisa, ele não foi fazer uma casa para ele. Ele falou: eu preciso reconstruir os meus altares para Deus. Altar, ele simboliza um memorial. Todo altar é um memorial. Se você vê os homens de Deus, quando eles constroem altar, era para agradecer, ou porque eles tiveram um encontro com Deus, ou porque era um lugar de adoração. Cada lugar que eles tinham algo com Deus, eles levantavam um memorial. E esses altares eram memoriais, onde eles ofereciam sacrifício ao Senhor. E depois eles saíam. Quando alguém passasse por ali e olhasse aquele altar montado, eles saberiam: alguém teve experiência com Deus nesse lugar. Alguém teve experiência com Deus, porque aqui tem um memorial. E o altar, ele tem que ser reconstruído. Talvez o seu altar foi destruído. Mas antes de construir a casa, ele fala: eu vou construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Primeiro eu quero agradecer a Deus por tudo que eu passei nesse 1 ano e 10 dias. Quero agradecer a Deus, porque eu passei muito tempo construindo essa arca. E agora Deus está me dando a oportunidade de reconstruir uma nova história. Eu quero dizer para você: Deus te dá a oportunidade de reconstruir uma nova história. Deus te dá a oportunidade, mas comece certo. O problema de muitas pessoas é que Deus dá a oportunidade e ela não aproveita a oportunidade e faz errado de novo. Comece a sua vida corretamente. Construa os altares. Comece a colocar pedra por pedra. Comece a levantar o altar. Separar teu sacrifício. E entregar em adoração ao Senhor. Depois que ele fez isso, agora ele vai construir a sua casa. E Noé reconstrói a sua casa. E o que eu acho maravilhoso, porque Deus agora dá uma outra palavra para ele. Fala: olha, você vai crescer e ser fecundo, você vai multiplicar. Noé, agora você está saindo para um novo tempo. Chegou o novo tempo de você crescer e multiplicar. Depois do dilúvio, é tempo de crescimento e de multiplicação. É tempo de você ter uma nova vida. Você vai ver que Noé constrói a sua casa. Ele começa a plantar uvas. Ele vira um agricultor ou um avicultor, né? Ele começa a plantar uvas. Ele começa agora a ter colheita. E Noé, então, começa a crescer e multiplicar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem uma palavra sobre a tua vida, que nesse momento, você vai começar a crescer e multiplicar em todas as áreas da tua vida. Deus vai fazer você crescer e multiplicar. É tempo de você erguer a tua cabeça e crer na palavra de Deus, e confiar que Deus colocou você dentro da arca. Se você está na arca, fica tranquilo, porque Ele vai prover na tua vida. Fica tranquilo. É tempo de crescer e multiplicar. É tempo de levantar altares ao Senhor e adorar, porque o crescimento e a multiplicação Deus vai fazer na tua vida. Se coloque em pé. Se coloque em pé e comece a adorar ao Senhor.